Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de história de hoje. Na última aula de história a gente falou um pouquinho sobre Brasília, né? A capital do nosso Brasil. Lá na página 12 de vocês, então a gente terminou a atividade na semana passada, né? Na aula de história. Então aqui nós temos um mapa mostrando as cidades que já foram em outros tempos capitais do Brasil, né? A primeira foi Salvador, então, aqui no litoral, né? Capital da Bahia, era a capital do nosso país. O Rio de Janeiro, que está aqui também, já foi capital do Brasil, foi a segunda capital do Brasil, né? Quando a corte portuguesa veio para o Brasil. E aqui Brasília, no Distrito Federal, então, que foi construída para ser a capital do Brasil, né? Então, nós vimos que Brasília foi uma cidade planejada, né? Existem muitas cidades que são chamadas de cidades espontâneas. Quando uma cidade é espontânea? Quando ela vai surgindo como uma pequena vila, como um povoado, e mais tarde já se transforma em uma cidade, como é o caso da nossa cidade de Palmas é uma cidade espontânea. Ela surgiu de uma pequena vila, né? Que eram os bandeirantes que primeiro aqui chegaram, foram formando essa vila, depois vieram os tropeiros que passavam por aqui também, transportando suas tropas de mula, de gado, né? Também ajudaram na formação do nosso município. E por um tempo depois, então, essa vila se tornou uma cidade. Então aí a gente chama de cidade espontânea. Então, assim como a nossa, temos aqui, ó, cidades como Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro surgiram de maneira espontânea, pois tiveram crescimento natural, foram aos poucos se transformando no que são atualmente. Já Brasília foi planejada, foi construída num local onde não tinha nada. Eles começaram construindo do zero, né, num local onde só tinha mata, né, no Cerrado. E temos outras cidades planejadas também. A capital do Tocantins, Palmas do Tocantins, também é uma cidade planejada. Então aqui fala, ó, outras cidades brasileiras que foram inicialmente planejadas são Salvador, Belo Horizonte, Maringá, no Paraná, Palmas, no Tocantins e Goiânia, capital de Goiás também, foi uma cidade planejada. Então essas cidades planejadas, elas são projetadas desde o início do seu surgimento. Cada rua, cada avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos, são construídos conforme um planejamento prévio, né? Vamos um pouquinho para frente falar mais então sobre isso. Então nós temos aqui, ó, na página 13, a questão 1 diz assim: leia os mapas de cidades e identifique-os de acordo com a legenda. Então vamos ver aqui, ó, cidade planejada, planta da cidade de Londres em 1851. Então essa é a planta da cidade de Londres, né, na Inglaterra, 1851. E aqui é a planta do centro da cidade de Salvador em 1894, tá? Aqui diz assim, onde você mora, a sua cidade surgiu planejada ou espontânea? Acabamos de falar lá, né, que a nossa cidade foi espontânea, era uma pequena vila e com o passar do tempo ela se tornou uma cidade. Então podem escrever ali, porque o meu aqui, ó, não está funcionando aqui o meu livro digital por enquanto. Mas vocês vão colocar lá então, que onde nós moramos, a nossa cidade é espontânea, surgiu de uma pequena vila e depois se tornou um município, né? Agora aqui diz assim, como Brasília se tornou capital em 1960? A ideia de transferir a capital para o interior do país já era discutida há muitos anos, mas só foi colocada em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Então, o Kubitschek, que ele era presidente no ano de 1956 até 1961. Também conhecido como JK, né? Inclusive, a prof já comentou com vocês sobre o memorial JK que tem em Brasília, né? Que é muito legal lá, conta toda a história da construção de Brasília, conta a história do Juscelino Kubitschek, né? Inclusive tem uma sala, que é uma sala escura, assim, que é onde está o corpo do Juscelino Kubitschek, que foi enterrado lá, o mausoléu dele. Então, ele foi, né, o presidente que deu
a origem, então, esse sonho, né, de se fazer a capital bem no centro do Brasil. Aqui, a intenção era levantar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Então, como nós sabemos, né, o Brasil começou a ser povoado pelo litoral. E o interior do país, então, tinha pouco desenvolvimento. Então, o que eles queriam é que se desenvolvesse as outras regiões do Brasil, né? Então, dessa forma, esperava-se integrar as regiões do Brasil. A construção da capital do país no interior do território já havia sido proposta em 1821 por José Bonifácio, na época presidente da Assembleia Constituinte. Então, em 1821, o José Bonifácio, ele já tinha, né, essa ideia na cabeça, que depois então foi concretizada, foi concluída pelo JK. Vejam aqui na página 14, planejamento da nova capital. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino Kubitschek foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Para a construção da cidade foi organizado um concurso para arquitetos e urbanistas apresentarem projetos chamados de plano piloto, de como deveria ser a nova capital. Então vejo aqui, ó, está a planta, né, o projeto original da cidade de Brasília. Como eu falei para vocês, ela tem o formato, né, de um avião. Então aqui seriam as asas, né, eles chamam asa sul e asa norte, esses locais aqui. Então aqui então Brasília daí, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso com o seu projeto urbanístico considerado moderno para a época. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos. Por exemplo, o arquiteto Oscar Niemeyer, outro profissional responsável pela construção da capital, ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como o Palácio Alvorada, que está aqui, né, que é onde mora, né, o presidente, a residência oficial do presidente da República, o Palácio da Alvorada. Tem uma grade, assim, mas fica distante aqui, a gente pode chegar até na frente dele, mas não consegue entrar ali dentro, né. Aqui, a Catedral de Brasília, então, que são cartões de visita, digamos assim, né, de Brasília. Então, os principais edifícios foram projetos do Oscar Niemeyer. Então, foram os dois arquitetos, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que fizeram, né, o desenho, então, da capital. Então, arquitetos são os profissionais responsáveis pelo planejamento de edifícios. Urbanistas, profissionais responsáveis pelo planejamento urbano, por exemplo, como que serão as ruas, cruzamentos, viadutos, praças e etc. Então, veja que os dois são arquitetos, mas o Lúcio Costa tratou de fazer a parte urbanística e o Oscar Niemeyer das construções, né? As construções importantes que necessitava fazer. Agora, nós temos aqui para vocês fazerem e postarem para mim como tarefinha da semana, na página 15, se você fosse um urbanista e pudesse planejar uma cidade, que formato ela teria? Do material de apoio, destaque a representação de cidade e recorte esta imagem em formato diferente. Cole a imagem no espaço a seguir, depois compartilhe com os colegas, assim que a gente tiver uma aula, né, que possa compartilhar, aí vocês vão poder fazer também, esse compartilhamento, tá? Então, aqui é o material de apoio, que vocês vão montar a cidade de vocês aí, então, tá? Como vocês acharem que ficaria melhor, essa montagem da cidade, certo? Vocês vão fazer aí nessa página. Caso fique muito pequeno, que vocês acham que é muito pequeno, pode pegar uma folha maior e colar aqui, fazer a colagem das casinhas, quiserem desenhar ruas, pode fazer. Aí vocês dobram a folha para ela ficar no tamanho aqui de dentro da apostila, tá? Mas pode fazer numa folha sulfite se vocês quiserem fazer maior, com as ruas em volta, avenidas. Então, esse aqui é o material de apoio que vocês vão usar. Agora aqui, então, nós temos assim, interpretando, Brasília significou uma nova fase para o Brasil e para a vida de muita gente.
pois seria uma nova cidade com infraestrutura modernizada, formada por rodovias, indústrias automobilísticas e aeroporto, por exemplo. Veja que um selo do Brasil no ano de 75, né? Selo comemorativo, então, sobre a arquitetura moderna de Brasília. A respeito de Brasília, leia a imagem ao lado. De acordo com a imagem do selo, responda as seguintes questões. Identifique a representação de Brasília como uma cidade planejada. Relacione a arquitetura moderna, expressão registrada no selo, com a imagem. Então, aqui vocês têm que olhar bem a imagem, vocês vão ver que aqui aparecem, ó, os edifícios e aqui está, né, o projeto, né, do plano piloto da capital. Para aí vocês, então, representarem, identificarem, né, vocês podem circular lá, então, o que vocês acham lá que mostra que Brasília foi uma cidade planejada? Qual dessas imagens que tem no selo? E a B, vocês vão relacionar, então, essa imagem à arquitetura moderna expressa registrada no selo com a imagem. O que mostra ali que é a arquitetura moderna, então? Então, vejam lá no selo. Então, vocês vão ter que ver ali o que tem de moderno, então, para a época lá, né? O que representava essa modernidade. Aí vocês vão postar essa atividade de vocês aqui no Positivo 1 como atividade da semana. Nós temos também a prova, né, a avaliação de história na quinta-feira, então vocês já vão fazendo aí a leitura, a revisão de tudo que a gente viu antes sobre infraestrutura das nossas cidades, né? Quais os objetos de infraestrutura que nós temos na nossa, que nós vimos na apostila aí, né? Também as transformações que houveram nas cidades. Nós vimos no início aqui da nossa apostila, né? Nós vimos bastante informações aqui sobre o que é essa infraestrutura urbana. Quais foram as transformações que ocorreram com o passar do tempo na infraestrutura das cidades, né? Falando sobre Brasília, a gente já vê também quais as modernidades que surgiram, né? Claro que ainda não chegamos ao ponto, né, dessa obra de arte da página 4, né? Do artista Jean-Marc Coté-Villemard, que desenhou ali os táxis aéreos, né, pousando as pessoas, pegando o táxi ali para ir onde queriam. Ainda não conseguimos chegar a esse ponto, né, tão futurístico. Mas temos muitas coisas modernizadas, muito desenvolvimento, né, que aconteceu no decorrer dos anos no Brasil, certo? Então, deem uma estudada aqui, também no caderno de atividades de vocês. A provinha de vocês, então, vocês vão ter que estudar somente até onde a gente trabalhou, então, tá? Até aqui nessa página 15, onde vocês vão postar. Então, vocês vão estudar até aqui, tá bom? As duas próximas páginas não precisa, porque aí o conteúdo não vai estar na avaliação, certo? Então, vão estudando lá, se preparando para a avaliação, revendo aí o que a gente já estudou e até quinta-feira da provinha, então. Beijo, até lá!